Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de Apocalipse. Nós temos estudado já um pouquinho do livro de Apocalipse, estamos na primeira sessão, lembrando que o livro de Apocalipse ele vai repetindo em vários paralelos. Nós tivemos o capítulo 1 que trata da introdução, que mostra a respeito da importância do livro, que mostra a realidade que já estamos vivendo nos últimos dias e mostra Jesus como o grande vencedor, o protagonista de toda a história, de todo o livro. Ele venceu. E aí, como aquele que é Senhor da igreja, que é supremo sobre todo o universo, que é o Senhor da história, que é o vitorioso, ele começa a primeira parte do livro falando às 7 igrejas, através de 7 cartas. E nós temos estudado cada uma delas. Primeiramente, nós vimos a carta escrita à igreja de Éfeso, que reforça uma exortação de Jesus quanto ao perigo do desânimo espiritual. A segunda carta que estudamos semana passada é justamente quanto à perseguição, sermos encontrados fiéis apesar das tribulações e perseguições que este mundo oferece a todos aqueles que amam a Cristo, ou seja, que guardam a sua palavra e testemunho de Jesus. E hoje nós vamos ler Apocalipse capítulo 2, do verso 12 até o verso 17, que é a carta que o Senhor Jesus envia à igreja na cidade de Pérgamo. Lembrando que as 7 cartas, as 7 igrejas, são endereçadas a todas as igrejas de todos os tempos, ao mesmo tempo, inclusive para a nossa. Por isso, acompanhe a leitura que farei, portanto, do verso 12 ao 17 de Apocalipse capítulo 2. Diz assim: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. Sobre essa pedrinha escrito um novo nome, ou nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém. Oremos, irmãos. Pai querido, mais uma vez te damos graças agora pela leitura da tua palavra, com o intuito de meditar nela. Clamamos para que teu Santo Espírito nos ilumine, nos dirija, e que o Senhor me use, apesar de mim mesmo, para falar ao teu povo. E a mim também. Que o Senhor possa nos confortar, ó Deus, nos exortar segundo a tua bondade e misericórdia, para que possamos viver a nossa vida de acordo com o padrão para qual fomos chamados, de modo digno do evangelho que fomos chamados. E assim, apesar das lutas, dificuldades, situações adversas, possamos glorificar ao Senhor com nossa existência e com a nossa postura de fidelidade, em especial como família da fé. Cuide de cada um de nós, Pai. Abra o nosso entendimento nessa hora. Cative, ó Deus, a nossa mente à tua palavra. É o que nós clamamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, se você observar, se você se lembra,
no texto final do capítulo 1 de Apocalipse, quando ele trata da visão de Jesus já glorificado, ele vai citar ali alguns títulos, alguns símbolos que apontam para a autoridade suprema de Cristo. Se você observar bem, nós vemos aí a partir do verso 14 do capítulo 1, ele já começar a apresentar algumas questões relacionadas ao próprio Cristo. Ele diz: a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, mostrando a sua santidade, a sua pureza. Os olhos como chama de fogo, no sentido de ser purificador, justo juiz. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz com grande autoridade, como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas. E aí a expressão que é a base da carta escrita em Pérgamo, quando diz: e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. É assim que a introdução da carta de Pérgamo apresenta a autoridade de Cristo. No verso 12 do capítulo 2 é dito: escreve à igreja em Pérgamo, dizendo: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Nós sabemos que a espada afiada de 2 gumes é a palavra de Deus. Se nós vamos lá, e eu convido você a abrir aí em Hebreus capítulo 4. No verso 12. E aqui está a chave para interpretar a espada de 2 gumes lá em Apocalipse. Ele diz assim: porque a palavra de quem? A palavra de Deus. Ou seja, as escrituras reveladas. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. O que o texto está dizendo é que a palavra de Deus, por ser o próprio Cristo, ela é viva, ela é eficaz e mais cortante do que essa espada de 2 gumes, no sentido que corta nos 2 lados da lâmina, e é tão poderoso ao ponto de dividir o indivisível. Nós sabemos que pela palavra de Deus, alma e espírito, no contexto judaico, são sinônimos. Da mesma forma que juntas e medulas, pensamentos e propósitos do coração. Tudo isso é a mesma coisa. Ele está dizendo: olha, a palavra de Deus, por ser viva, eficaz e poderosa, ela penetra e discerne, ela separa aquilo que não pode ser separado. De tão poderosa que é. E é justamente usando esse poder, voltando lá para Apocalipse, que você vai encontrar a expressão inicial da carta de Pérgamo, dizendo: Jesus é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, e da sua boca, como já foi dito no capítulo 1, da sua boca lhe sai uma afiada espada de 2 gumes. É a palavra de Deus que é viva, que é eficaz, que é poderosa. Mais uma vez, o texto de Apocalipse não é literal, né? Da boca de Jesus não sai uma espada, como talvez você possa imaginar aí, mas sim sai a palavra que é poderosa como uma espada que divide o indivisível, que penetra o mais profundo do seu coração. Não existe absolutamente nada no mais profundo do seu coração que a palavra de Deus não consiga penetrar, separar e dividir, mesmo que seja algo muito específico. Ela é tão poderosa, e é essa palavra poderosa que é comparada a essa espada de 2 gumes que sai da boca de Cristo vitorioso, como nos é apresentado no capítulo 1. E é justamente debaixo dessa autoridade que ele escreve ao pastor da igreja de Pérgamo, e consequentemente a igreja de Pérgamo e as demais igrejas, porque é assim que fica reforçado no final de cada carta, né?
quando ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e não somente a igreja de Pérgamo, mas às igrejas de todos os tempos, lugares, momentos da história. Esse Senhor poderoso, que tem a espada de dois gumes, é aquele que vem falar a essa igreja e vem exortar essa igreja. E uma das expressões que eu quero chamar a sua atenção está no verso 13. Mais uma vez, Jesus se apresenta como aquele que é onisciente, ele conhece todas as coisas, e ele diz assim, verso 13, conheço o lugar em que habitas. E que lugar era esse? Onde está o quê? Onde está o trono de Satanás. Pensa num lugar ruim. Onde Satanás reina, essa é a ideia. Onde as coisas da prática da moral, da prática da idolatria, da prática do homossexualismo, da imoralidade, da promiscuidade, reinam. Por quê, pastor? Imoralidade e tudo mais. Porque é isso que ele vai dizer, citando mais à frente a situação de Balaão e a situação dos nicolaítas. Veja o final do verso 14. O verso 14. Todavia, tem contra ti alguma coisa, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de quem? A doutrina de Balaão. E aí diz, basicamente, qual que era a doutrina dele, que ensinava a Balaque, o rei Balaque, a armar ciladas diante de quem? Dos filhos de Israel, para fazer o quê? Comerem coisas sacrificadas, ou seja, viver em iniquidade, impiedade, e que mais? Praticarem a prostituição. É desse lugar, onde está o trono de Satanás, que Jesus diz, olha, a igreja está lá. E aí, eu quero começar o nosso sermão te fazendo essa pergunta. Será que o contexto em que vivemos serve de argumento para justificar uma postura moral inadequada nossa? Pastor, eu não tenho sido um crente tão fervoroso, tão fiel ao Senhor, mas porque a nossa geração é uma geração miserável demais. Pastor, eu como homem, eu não tenho agido em imoralidade, infidelidade, porque nós vivemos numa época que as meninas andam praticamente nuas nas ruas. Pastor, eu não tenho conseguido viver uma vida casta, piedosa, de total dedicação e de fazer a vontade do Senhor e rejeitar a prática da iniquidade, porque nós vivemos num mundo extremamente idólatra, onde o materialismo, onde a busca pelo prazer e onde as ofertas para satisfazer os nossos desejos é muito grande, pastor, é um negócio complicado, não tem como. É por isso que eu não sou um crente como eu deveria ser, é por isso que eu sou essa porcaria que eu sou. É porque os nossos dias é muito difícil. Como que eu posso ser um crente fiel, pastor, vivendo em Araraquara em 2024? Com esse mundo perdido, como que eu posso ser um crente fiel se lá na minha universidade está tudo dominado pela promiscuidade, prostituição, onde as drogas reinam? Como? Como que eu posso ser fiel se lá na minha empresa todo mundo sonega, e se eu falar que tem que pagar imposto simplesmente por uma demonstração de fidelidade ao Senhor, eu vou ser mandado embora? Não dá, pastor, porque o contexto em que eu vivo não me permite ser um crente como eu deveria ser, e afinal de contas, o senhor sabe, todo mundo faz, todo mundo todo mundo age assim. Então, que culpa tenho eu que o mundo está tão perdido? Será que isso serve de argumento para aquele que tem na boca uma espada afiada que consegue penetrar o seu coração e ver a real intenção dele, as reais motivações, as inclinações, as intenções? Será que você acredita que é possível chegar para Jesus e falar assim, Senhor, eu não fui tão bom, não fui um crente tão bom, porque o contexto que eu vivi era um contexto complicado. O senhor há de convir comigo.
Você acredita nisso? Que é possível fazer um negócio desse? Aquele que tem essa espada afiada, poderosa, para discernir tudo que está no seu coração e dizer assim, ó miserável, você está fazendo isso, mas a sua intenção é outra. Essa desculpa não cola. Não é porque nós vivemos aonde está o trono de Satanás que me dá a permissão de viver de uma maneira que não glorifique ao Senhor em todas as áreas da minha vida. E não somente aos domingos, quando eu venho e me adentro aos átrios, aqui separados para juntos louvarmos e bendizermos ao Senhor. Mas será que lá no fundo do seu coração, talvez você esteja dizendo assim, pastor, as influências, a tradição, a moda e o costume dos nossos tempos é o que me dificulta. Eu não consigo ser um crente verdadeiro porque é muito assédio. São muitas ofertas. E aí a segunda questão. Será que as influências, a tradição, a moda, o costume dos nossos tempos serviriam para nos isentar da responsabilidade de assumir uma postura fiel de testemunho? E aí entra uma questão mais importante, né? Definir aqui o que significa ter uma postura fiel. O que significa ser fiel a Deus? Porque talvez, na sua sinceridade, irmãos, você acha que sendo esse cristão meia boca que você já é um padrão de fidelidade. Na sua cabeça está bom do jeito que você está fazendo. Você não bate na sua mãe por causa da mistura. Então você fala, eu não bato na minha mãe por causa de mistura, eu sou um cara bom. Ou eu trato, né? Meu sogro está de cama, eu troco a fralda dele, tá certo? De 7 em 7 dias que eu troco, mas troco. Ou seja, são detalhezinhos, mas que a gente acha que é suficiente para dizer que nós somos fiéis. Mas o que significa ser fiel? O texto vai nos dizer também isso. Dá uma olhadinha aqui comigo. O anjo da igreja de Pérgamo escreve essas coisas, diz aquele que tem a espada fértil de 2 gumes, conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha e meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ele dá um exemplo de alguém que foi fiel. E que o próprio Senhor Jesus o chama de fiel. Então ele diz que esse Antipas foi a sua testemunha e o seu fiel, mesmo morando onde Satanás habita. Uma parte dessa igreja, irmãos, não estava negando a fé em Cristo Jesus, nem o testemunho em Cristo Jesus, nem a fidelidade em Cristo Jesus, mesmo estando sujeitos a serem mortos. O problema aqui não era ser cancelado. Os caras não vão ser mais meu amigo se eu falar isso. O problema aqui não é ser despedido. Eu vou perder um emprego se eu assumir um compromisso com Cristo. Aqui era a situação de vida e morte. Se chegar nesse padrão, então, meu Deus do céu. A fidelidade desses que eram fiéis na igreja de Pérgamo estava se referindo à fidelidade num contexto onde a vida deles estava sendo colocada em risco. Que não é o nosso contexto. E mesmo no contexto deles, morando onde Satanás habitava, e tendo o risco de perder a vida,
eles foram fiéis. E se submeteram a ter um testemunho fiel ao Senhor, mesmo correndo este risco. Nós não temos nada disso, mano. E nem assim assumimos um compromisso de fidelidade e testemunho ao Senhor. Nós estamos muito longe, mas muito longe, daquilo que realmente Deus quer que você seja como crente. E Ele te chamou para esse padrão. Só que você tem se estabelecido, e para você já é fiel o suficiente, estar num patamar muito baixo comparado com aquilo que Deus espera. Que você seja a sua testemunha e o seu fiel. E você só é um membro de igreja. Essa é a dificuldade. Mas vamos lá, o que significa ser fiel a Deus? O termo para santo, né, nas páginas do Novo Testamento, hagios, significa santo, puro, perfeito, consagrado, e tem como objetivo maior dar a ideia de separação, ou seja, eu fui consagrado para Deus, eu fui separado por Deus ou para Deus. Ser fiel está relacionado a essa ideia de separação. Essa ideia de separação está muito ligada à fidelidade. Uma fidelidade incondicional. Eu não vou me contaminar porque eu sou fiel. Um padrão bem tosco para você entender é a fidelidade conjugal. Por que, pelo menos aqueles que temem ao Senhor e que são íntegros em relação ao voto que fizeram, mantém-se fiel à ideia do cônjuge? Porque entendeu que eles foram separados para viverem agora como uma só carne. Quando eu assumo um compromisso com o meu cônjuge, o que eu estou dizendo? Mulherada, desculpa, mas eu resolvi me separar agora só para Clarice. Sei que vocês vão ficar chateadas, mas talvez há uns 30 anos atrás podia ser, né, Carnal? Mas foi uma decisão de separar. Eu não sou mais da galera, desculpa meninas, mas agora eu sou da Clarice. Fidelidade exige separação. E separação é justamente o termo de santidade. Usando esse exemplo tosco para que você fique mais claro, a ideia do Senhor é a mesma coisa. Mundão, valeu mundão. Eu sei que tem muita coisa que a minha carne deseja, anseia. Vocês têm aí um monte de oferta, eu sei disso. Algo que, olha, em outros tempos me deixaria até com água na boca, com os olhos brilhantes. Mas, valeu mundão, eu estou agora decidindo ser amigo de Deus. E pelo fato de ser servo, amigo de Deus, como diz Tiago, isso automaticamente cria uma inimizade com vocês, uma separação. Não dá mais, mundão, valeu. Não dá mais para andar naquele esquema, né? De satisfazer a minha carne, de satisfazer os desejos dos meus olhos, a soberba da vida. Desculpa, mas agora eu tenho um Senhor. E eu me separei para Ele. E a minha vida agora é dele. Vocês podem até dar mais desconto, fazer mais propaganda, né? Tentar me motivar de alguma forma, mas não, agora já estamos separados. E eu agora pertenço tão somente ao meu Deus. Isso é separação, consagração e é expressão de fidelidade. Se não houver a separação, não tem como você ser fiel. Se eu continuasse me relacionando com outras mulheres, teria condição de eu ser fiel à minha esposa? Não, não tem. Para que eu seja fiel, tem que ter separação. É essa a ideia. Mesmo que você viva
aonde Satanás habita, meu amigo. Mesmo que você seja assediado todos os momentos da sua vida. Ser a minha testemunha, ser o meu fiel, é ter assumido um compromisso com, separei. Agora eu faço parte de um outro esquema. É um outro relacionamento, é um outro patamar. Então, fidelidade que leva em conta a quem se é fiel. Não está baseada em que circunstâncias ou por quais motivos, ou ainda por que fim eu devo ser fiel. Não, eu vou ser fiel porque eu vou ter uma recompensa. Não, eu sou fiel porque... Não leva. É a fidelidade puramente pela escolha de ser fiel. Eu escolhi. Quando eu tenho a oportunidade de ministrar nos casamentos, eu geralmente trato isso sobre a essência da fidelidade. E a essência da fidelidade é justamente isso, é a escolha. Não significa que eu não vou encontrar por aí, eu vou até mudar aqui, não significa que a Clarissa não vai encontrar por aí um homem mais bonito do que eu. Vai. Não significa que a Clarissa não vai encontrar um homem mais inteligente do que eu. Vai. Não significa que a Clarissa não vai encontrar um cara mais rico do que eu. Isso facilmente ela vai. Mas ela resolveu ser a minha esposa. E vice-versa. Você deve ser fiel ao seu cônjuge, não porque não existe. Você não fala isso para ela, tá? Mas não que não exista uma mulher mais bonita, mais inteligente, mais rica que ela. Mas você escolheu. E para você ela tem que ser a mais bonita, a mais inteligente e a mais rica de todas. Pronto. Porque você escolheu. Quando nós aplicamos essa analogia ao Senhor, aí nós temos o ápice. Porque realmente, em relação a Deus, não existe ninguém mais bonito. Não existe ninguém mais inteligente. E não existe ninguém mais rico. Então, esse é o ápice. Se aqui na relação que eu sei que eu posso encontrar alguém, mesmo assim eu escolho ser fiel, em relação àquele que eu sei que é o ápice, que é o topo, não existe outro igual, a minha fidelidade deveria ser muito maior. Não está na circunstância, nos motivos ou no porquê dele, mas simplesmente porque eu sei que é o que ele quer que eu faça. O texto que nós lemos, irmãos, aqui em Apocalipse 2, é endereçado, como nós já vimos, à igreja em Pérgamo. E mostra que tal igreja, apesar de manter uma fé em Cristo, um grupo, né? Infelizmente tinham pessoas dentro dessa igreja que toleravam, desculpa o erro aí, toleravam a imoralidade. Por isso a questão lá da prostituição, não é isso que ele fala lá no final do 14, nós lemos, praticarem a prostituição. Eram idólatras, estavam comendo carnes sacrificadas, como Balaão estava fazendo lá no Antigo Testamento, e aceitavam heresias. No verso 15, ele diz, outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina de quem? Dos nicolaítas. Esse nicolaíta já foi citado na primeira carta, e Jesus vai dizer lá que ele odeia os nicolaítas. Né? Se você observar aí, Apocalipse 2, verso 6, diz assim, tens contudo, falando na igreja de Éfeso, tens contudo a teu favor, no caso aqui positivo, né? Que a igreja de Éfeso odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Só que diferente de Éfeso, a igreja de Pérgamo tinha algumas pessoas ali que estavam abraçando as doutrinas dos nicolaítas. Tem os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas, a quem Jesus já disse que odiava, porque eram heresias, irmãos. A gente não conhece muito bem sobre quais eram a prática desse grupo chamado nicolaítas,
Mas a tradição e a história aponta para o fato também que está relacionado a aprovarem casamentos ilícitos e reprovarem casamentos lícitos, que apontava para a infidelidade, para a impureza, para uma série de práticas, inclusive de promiscuidade. Tinha gente na igreja de Pérgamo que não tem nada a ver, né, pastor? O pessoal do que não tem nada a ver. Conhece o crente da turma do que não tem nada a ver? Você fala para ele, nós precisamos assumir um... Não, isso não tem nada a ver. Tudo tem a ver. Espiritualmente falando, tudo tem a ver. Isso devia ser uma máxima na sua mente. Eu vou lá tomar só uma cervejinha com meu amigo. Não tem nada a ver. Tudo tem a ver. Eu vou conversar com a minha ex-namorada, que agora parece que ela vai se converter, mas vou conversar com ela sozinho para deixar ela mais à vontade. Não tem nada a ver. Tudo tem a ver. Se você colocar isso como máxima na sua vida, você já vai evitar um monte de problema. O problema é que você engana o seu próprio coração, dizendo que não tem nada a ver. E aí quando você viu, tinha a ver e você já foi para o buraco. Cuidado, irmãos. Infelizmente, então, tinha pessoas que toleravam a imoralidade e a idolatria e aceitavam heresias que eram condenadas e odiadas pelo próprio Deus. Nesse texto, então, nos é apresentado, em contraste a esse grupo que tolerava a imoralidade, idolatria e heresia, a figura de Antipas, a quem o próprio Senhor Jesus chama de minha testemunha, o meu fiel. Muito provavelmente foi um dos pastores aqui de Pérgamo. Eu já contei essa história para você e vou recontar porque talvez você não se lembre ou algum não tenha ouvido. A tradição cristã diz que esse Antipas, que havia sido pastor em Pérgamo, foi alvo da perseguição nos dias do imperador Domiciano. E aqui, Apocalipse registra que ele foi morto sendo uma testemunha fiel de Cristo. A morte dele foi horrenda, segundo a tradição. A tradição diz que ele foi colocado dentro de um bezerro de metal, de cobre, e esse bezerro foi aquecido, e como um grande micro-ondas, ele foi assado dentro desse bezerro. E pelas narinas eram furados, perfurados, justamente para o cara, enquanto está morrendo, está gritando, aquele som saía pelas narinas do bezerro, dando a impressão de quem está do lado de fora, que o bezerro que estava urrando, mas na verdade eram os gritos das dores, das queimaduras, daquele que estava sendo fritado ali dentro. Só que a tradição diz que não se ouviu urros quando Antipas estava sendo morto, mas sim louvores. Por isso o próprio Cristo olha para esse cara e fala assim, ele é a minha testemunha, o meu fiel. O próprio Jesus chama ele dessa forma. Então isso deixa claro, irmãos, que na história da igreja sempre haverá pessoas fiéis, totalmente separadas por Deus e para a sua glória, enquanto que outras, mesmo na igreja, se agregarão às posturas e práticas profanas. É o tal trigo e joio. Sempre vai ter. Da mesma forma que vão existir pessoas realmente fiéis, testemunhas separadas, consagradas ao Senhor, vai ter gente que da turma não tem nada a ver. Só que Jesus vem para essa igreja e fala só, essa situação eu não estou tolerando não. E eu tenho uma espada afiada. E a conversa nossa vai ser segundo essa espada afiada. É segundo a palavra viva, eficaz e cortante, onde você não tem argumento e que nenhuma das suas tentativas vai te colocar numa situação diferente, senão daquela de ser lidado, tratado com a espada de dois gumes que o Senhor tem. Essa é a realidade. Vamos caminhar mais um pouco aqui. Dentro dessa realidade dupla,
Então surge a exortação de Jesus à igreja de Pérgamo, que ainda é uma exortação atual para nós, hoje. Igreja Presbiteriana Real de Aliança, aqui, 2024. Nela, o autor nos fala sobre a exigência de consagração, de santidade em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. E ele vai apresentar por que nós devemos nos consagrar. Jesus nos diz então que a separação para Deus em todas as áreas e momentos da nossa vida é exigido por algumas questões. A primeira que eu quero compartilhar contigo, que nós já lemos aí, é porque ele é o justo juiz. É nesse sentido que diz, essas coisas diz aquele que tem a espada. Espada é sinônimo da palavra, e afiada, de 2 gumes. É aquele com quem nós não temos nenhum tipo de argumentação para nos safar. Não tem. O fato daquela igreja estar no lugar onde Satanás habita não era motivo para dizer assim, mas nós morávamos justamente onde estava o trono de Satanás, né? Dá um desconto, porque aqui era mais difícil ser cristão. Não. Mesmo habitando no lugar onde estava o trono de Satanás, onde estava tudo mais complicado, onde todas as situações cooperavam para a imoralidade, para a prostituição, para a impureza, para a iniquidade, Jesus não diminui o padrão. Ele não chega para perto e fala, olha, é o seguinte, eu vou tratar com vocês de um modo diferente, porque eu sei que o lugar que vocês habitam é um lugar mais difícil de ser crente. Não tem isso. O padrão é o mesmo para todos. Porque a geração que você viveu é uma geração mais complicada. É mais difícil ser crente nos seus dias. Não tem essa. O padrão é o mesmo. Então, por que você tem que se consagrar em todas as áreas? Primeiro, porque o juiz, meu amigo, ele é justo. Não tem como você ludibriar o Senhor Jesus. Nós não podemos brincar com Deus. Na sua vinda, todas as nossas obras serão discernidas. Os textos sagrados nos dizem que ele virá para julgar todas as coisas e retribuir a cada um segundo as suas obras. Você tem isso em Judas, o verso 14 e 15, Romanos 2:16, Atos 17, o verso 30 e 31. Pois se você marca aí, você conferir lá em casa. Jesus é o justo juiz e não tolerar iniquidade associada ao ajuntamento solene, como diz em Isaías capítulo 1, verso 13. Muito pelo contrário, ele diz assim, vem, vamos resolver esse nosso problema, vamos arrazoar aqui. Se você me ouvir, se arrepender e mudar de vida, você vai comer o melhor dessa terra. Agora, se você continuar rebelde, meu amigo, você vai levar, você não vai saber nem de onde você levou. Porque a boca do Senhor o disse, isso está lá em Isaías capítulo 1, verso 20. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de diante de mim. Para de praticar a iniquidade. Nós vimos em Mateus capítulo 7, no texto que o presbítero Márcio leu, que não importa o que você faz. Você pode fazer um monte de coisa em nome de Jesus. Mas se você continua na prática da iniquidade, Jesus fala, eu nem te conheço. Mas Senhor, em teu nome fiz isso, fiz aquilo outro, coisas grandiosas. E Jesus fala, mas o que adianta você ter feito alguma coisa em meu nome, se você ainda continua praticando a iniquidade? Veja, a santidade como um padrão de aceitação. Que é o que Hebreus disse. Tende paz com todos os homens e santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, não tem meia boca. Mas eu quase fui. Jesus, eu quase fui. Eu profetizei em teu nome, eu expulsei demônio, fiz milagre em teu nome. Jesus, mas você continuava na iniquidade, então está fora. Afinal de contas, você não vai pelo que você fez. Pelo padrão de consagração. De entender que você foi chamado, se converteu a Deus e agora vive de modo a dar frutos dignos desse arrependimento.
Qual que é o padrão de vida? Rapidamente, abre a sua Bíblia comigo lá em Atos, capítulo 26. Atos, capítulo 26, verso 20. Paulo aqui está defendendo a sua causa, mas nesse verso 20 ele trata do padrão da pregação dele. Ele vai dizer assim, ó: mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios. Primeiro, qual que era o padrão da mensagem de Paulo? Ele anunciou que se arrependesse. Segundo, que se convertesse. E que fizesse mais o quê? Praticando obras dignas do arrependimento. Arrependa-te e creia. Converta-se a Deus. E que os seus frutos agora sejam frutos dignos que provem esse arrependimento. Não adianta você falar que você é crente. Eu sou membro da Igreja Presbiteriana Real Aliança. Onde que está o seu arrependimento? Eu sou membro da igreja, eu sou oficial na Igreja Presbiteriana Real Aliança. Tá, onde está a sua conversão a Deus? Eu faço parte da sociedade interna da Igreja Presbiteriana Real Aliança. Tá, cadê os seus frutos dignos que comprovam o seu arrependimento? Se não tem, meu amigo, você está praticando a iniquidade. Naquele dia, mesmo que você chegue, não, eu fui presidente, eu ajudei, nossa, eu até ia no mutirão da igreja. Jesus fala, não te conheço. Não te conheço. Porque você pratica a iniquidade. Irmãos, o primeiro motivo que você tem que se consagrar em todas as áreas da sua vida é porque não tem como ludibriar o justo juiz. Ele te conhece. Ele conhece as suas intenções. Não tem como argumentar contra ele. Voltando aqui para Apocalipse, capítulo 2, o segundo motivo que você tem que se consagrar em todas as áreas da vida é porque o nosso contexto não nos isenta da fidelidade. Não é porque a gente mora onde está o trono de Satanás, ou porque a gente está vivendo num contexto de uma geração totalmente promíscua, com ideologias totalmente antibíblicas sendo defendidas, com bandeirolas para tudo quanto é lado, que a gente chega diante do Senhor, mas a nossa geração foi mais difícil. Não. O nosso contexto não nos isenta da responsabilidade de nos consagrar a Deus, de nos separar, de sermos fiéis. Mesmo se for o caso, como Antipas, de sermos conduzidos à morte. Em Pérgamo, historicamente falando, nós sabemos que estava o templo a um imperador. E talvez fosse a cidade mais pagã, mais imoral, mais idólatra e promíscua daqueles dias na Ásia Menor. E eu posso te dizer, Araraquara não perde. Talvez você não tenha um real conhecimento de quão pagã nossa cidade é. No sentido de cultuar outros deuses. Talvez você não tenha conhecimento, mas o tão imoral que a nossa cidade é, o tão idólatra que a nossa cidade é, e o quão promíscua ela é. Mas mesmo que ela já tenha tomado o título de Pérgamo, isso não constitui um contexto para te isentar da responsabilidade de ser fiel. Deus te colocou aqui. É onde habita o trono de Satanás, e não só de Satanás, de todo o resto da demoniada toda. Não tem problema. É aqui que você foi colocado e chamado para ser a minha testemunha e o meu fiel, segundo o padrão de Cristo. Não é porque nós estamos vivendo numa cidade totalmente idólatra, pagã, promíscua e tudo mais, que nos isenta da responsabilidade de sermos fiéis.
Como eu disse, então isso não isenta os crentes de agirem de um modo santo e fiel. E muito menos servia de argumento para justificativa. O próprio Senhor Jesus, né, nos diz aí que nós fomos lançados os lobos mesmo. O mundo nos odiará. Você pega João 17 na oração sacerdotal, não precisa abrir, eu vou citar aqui para você, lá no capítulo 17 de João, o verso 14, ele vai dizer assim: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo. Lembra que eu falei, ô mundão, valeu, me separei, não sou mais dos seis. O mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Irmãos, o mundo nos odeia se queremos de fato sermos fiéis ao Senhor. Mateus capítulo 5 vai dizer: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Não se acende uma candeia, um candeeiro, para colocar debaixo da cama, mas sim no velador, e alumia toda a casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Não importa o contexto que você está, você foi chamado para ser luz. O contexto não te isenta da responsabilidade de andar como um verdadeiro servo, de uma verdadeira testemunha e de um servo fiel do Senhor Jesus. Muito pelo contrário, quanto pior a situação, mais ainda pesa a responsabilidade de você continuar sendo fiel. O que mais, pastor? Voltando aqui para Apocalipse. Terceiro motivo que você tem que consagrar todas as áreas da sua vida. Porque o Senhor não tolera a mistura com a impiedade. Verso 14 a 16, ele vai dizer, condenando aqueles que estão abraçando as doutrinas, sustentando as doutrinas de Balaão, abraçando as doutrinas dos nicolaítas. E ele, no verso 16 ele diz: arrepende-te. E se você não se arrepender, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Ou seja, eu vou decretar o juízo sobre você. Porque a espada, e a espada é símbolo de morte, de decreto final. Toda vez que a Bíblia fala de espada, ela refere-se a isso, é um decreto final definitivo. Quando fala para você guardar lá e obedecer o magistrado civil, ele diz assim, porque ele é ministro de Deus para o teu bem, e não é à toa que ele traz a espada. Ou seja, ele tem o poder, inclusive, para determinar o fim. Então, espada é sinônimo de julgamento final. E ele vai dizer, eu vou usar a minha espada, a minha palavra, para decretar que você pratica a iniquidade. Então, apartai-vos de mim, o que praticais a iniquidade. Eu não vos conheço. É um julgamento definitivo. Então, Jesus não tolera a mistura com a impiedade. Ele diz, tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Tem aí os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Essa doutrina de Balaão e dos nicolaítas, de um modo bem simplista, é uma forma de gnosticismo, né, da primeira era cristã, que defende uma moralidade com base na sociedade, no pensamento humano, e não na palavra de Deus. Para eles, irmãos, havia aquela possibilidade, uma distinção muito clara entre carne e espírito. O que você comete ou fazia na carne, não tinha problema nenhum. Não, meu espírito está bem. Eu estou vivendo de modo promíscuo, mas é só minha carne. Porque o meu coração é de Jesus. Não existe isso. Mas para eles era isso. Os pecados que eles faziam, para eles havia uma divisão. Não, isso é só questão carnal.
porque a minha alma está pura. É um trabalho, viu, pastor? Toda vez que eu falo isso, eu me lembro de uma situação lá, alguns anos atrás, uma atriz, né, de sensualidade, né, fazendo sucesso na televisão, né, com uma senhora mascarada que andava com chicote, com pouca roupa, e ela se dizia cristã, evangélica. E aí, na época, o pastor dela, que foi preso por conta de corrupção e dinheiro na cueca também, entrando nos Estados Unidos, foi defendê-la, dizendo que aquilo era só o trabalho dela. E que as fotos nuas que ela tinha feito com uma revista especializada, né, no público promíscuo, era arte. E que inclusive ele tinha uma daquela revista no gabinete dele, no gabinete pastoral, né, prestigiando o trabalho da irmã. Você dá risada, né? Mas aconteceu, é fato, é verdade. E aí você fala assim, ai, e é apóstolo, porque pastor já não serve, então é apóstolo. Jesus não tolera. Não tolera, irmãos. Iniquidade associada juntamente. Não tolera. Ou você consagra a sua vida em todas as áreas, ou a palavra de Pérgamo serve para você. Arrependa-te, porque senão eu venho e aí eu vou conversar contigo. Segunda palavra é a espada de dois gumes, e essa não tem jeito. E o que decretou está decretado, hein? Não pensa, não brinca com Deus, não. Então, irmãos, essas doutrinas de Balaão faziam isso. Não importa, o que ela fez na carne é da carne, mas o espírito dela está bem. A alma dela é fiel. Ela tirou aquelas fotos para a glória de Deus. Tá bom? Não existe isso. Mas era o que o pessoal de Balaão, os nicolaítas, lá no primeiro século, também tentavam colocar na mente dos cristãos. Jesus diz, eu odeio os nicolaítas por conta disso. De certa forma, é a associação com o mundo. É dizer que serve a Deus, mas continuar amando o mundo e os desejos que ele te oferece, as ofertas que ele te oferece. Vários textos na palavra do Senhor nos chamam a atenção, irmãos, para vivermos uma vida de fidelidade, fugirmos da impureza, andarmos em fidelidade. Eu não vou ter tempo de trabalhar com esses versos auxiliares aqui. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que o terceiro motivo, porque você tem que se consagrar em todas as áreas, é porque o Senhor Jesus não tolera a mistura com a iniquidade, ou com a impiedade. O quarto ponto, voltando aqui para Apocalipse 2, está no verso 17. E o quarto motivo porque você tem que consagrar todas as áreas da sua vida, é porque o Senhor promete uma recompensa para os fiéis. O verso 17 nos diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. Sobre essa pedrinha, escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Mais símbolos que mostram a questão da recompensa, da pureza. Essa pedrinha branca, obviamente, aponta para essa questão da pureza, né? Então, o maná escondido, pedrinha branca, um novo nome que ninguém conhece. São símbolos que apontam, irmãos, para a promessa do Senhor Jesus, né? Para aquele que é fiel. A promessa do Senhor Jesus aponta para o desconhecido. Maná escondido, nome que ninguém conhece. Aquele crente que muitas vezes não tem uma repercussão dentro da comunidade. Um crente sem nome. Mas que Jesus conhece e sabe que é fiel.
Aquele crente que muitas vezes não está preocupado em ter uma posição dentro da comunidade dos santos, ele só quer servir. Ele só quer glorificar a Deus. Esse ninguém conhece, mas Jesus conhece. É o suprimento e uma nova condição que também nos é colocada como recompensa aos que permaneceram fiéis, mesmo em meio a uma sociedade tão corrupta. Aqueles que viveram em santidade, sabendo que sem santidade é impossível ver a Deus. É o que nós lemos lá em Hebreus capítulo 12. E ao mesmo tempo, aqueles que vivem fazendo a vontade do Senhor e não a prática da iniquidade, como nós vimos em Mateus capítulo 7. O quarto motivo, irmãos, é que essas recompensas que Jesus diz que dará, serão aplicados somente sobre aqueles que se consagraram, que se separaram, que não abraçaram as doutrinas de Balaão, que não sustentaram as doutrinas dos nicolaítas, que não viveram uma vida dupla, que não jogaram a culpa no contexto difícil que estávamos vivendo, porque habitava onde estava o trono de Satanás. Não, aqueles que se mantiveram fiéis, independente do contexto, independente do assédio, independente das ofertas, independente do outro, porque o compromisso dele era com Deus. Para finalizar, irmãos, concluindo, nós vemos que toda a Escritura nos adverte a andar em santidade na presença de Deus. Por isso, separar-nos das paixões e imoralidade do mundo não é uma opção para o crente, é uma exigência. Eu acho que como crente a gente tem coisa que dá para a gente tolerar, viu, pastor? Jesus não tolera. Muito pelo contrário, ele exige que uma vez que você se autodenomina discípulo dele, que você ande de um modo digno da vocação que você foi chamado. E se assim não fizer, então saiba que naquele dia ele vai dizer, eu não te conheço. A Bíblia diz, sede santos, pois o próprio Deus é. Mesmo que vivamos, e sabemos que vivemos, onde Satanás habita, a nossa postura não pode ser influenciada pelas tradições e costumes do mundo. Temos que ser luz para brilhar diante dos homens, mesmo em meio à perseguição. Ouçamos com diligência, irmãos, a advertência de Jesus. Arrependa-te. Que sejamos de fato achados como testemunhas de Jesus, como seu fiel, da mesma forma que Antipas foi chamado. E que Deus assim nos ajude. Amém?